prazer muito grande estar com vocês, nem que seja por pouco tempo, mas é com muita gratidão que a gente está aqui, principalmente nesse período tão tumultuado que estamos vivendo, né? Mas sempre, como dito popular, Deus fecha uma porta e abre janelas, e nós temos aí muitas janelas abertas pela tecnologia que nos aproxima e não nos deixa cair, né, nos perigos, nos enganos da solidão, né, dificuldade, né, em ficar sozinho nesse período de isolamento social. Então, é com muita gratidão a todos vocês que a gente trouxe algumas reflexões acerca do tema O Cristo Consolador, e também fico feliz de saber que está tudo bem com as vovós. A gente fica muito feliz quando Gisele dá a notícia para a gente que está tudo bem, que as vovós estão bem. É uma dádiva, né, muito grande, elas passarem por tudo isso, chegarem a esse período todo de isolamento, pandemia, e graças a Deus nenhum mal ter acontecido assim, nesse sentido, né? Assim como o pessoal do apoio, o pessoal, as enfermeiras, todo mundo que trabalha junto delas, né? E o capítulo Cristo Consolador, ele está no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de adentrarmos nesse capítulo, eu queria rapidamente pincelar alguma coisa sobre o capítulo 5, que trata lá das aflições, né? Porque se nós vamos falar de um Cristo Consolador, nós vamos ter que falar das aflições. Então, vamos lá no capítulo 5, nas bem-aventuranças ditas pelo Cristo, quando ele fala para nós que bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. E aí nós ficamos assim meio... Mas por que será que Jesus fala isso? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Será que Jesus estava considerando, de alguma maneira, que uma pessoa aflita, ela possa ser bem-aventurada, né? Possa ser uma aventura ter uma aflição? Se nós partirmos do princípio que Jesus é um espírito perfeito, pleno de amor e bondade, nós não vamos entender dessa maneira. Vamos entender que Jesus diz que bem-aventurado, né, é aquele que vai passar por essas aflições com resignação, com fé, né, com resiliência, vai passar pelos seus sofrimentos com esperança. E aí, depois que ele diz bem-aventurados aflitos, ele complementa, porque esses serão consolados. Então, nós saímos do capítulo 5, que é muito interessante essa sequência do Evangelho, porque vem no 5 falar das aflições, e o capítulo 6, logo em seguida, vem falar de um Cristo Consolador, né? Já não é à toa que está essa sequência aí. Então, o capítulo 6, como é que começa o capítulo 6 do Evangelho? Ele já inicia com aquela belíssima passagem registrada lá em Mateus, no capítulo 11, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o capítulo 6 do Cristo Consolador já começa com essa passagem que está registrada no Evangelho de Mateus, dizendo para nós: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. Então, quem são esses aflitos? Ora, os aflitos a que Jesus se refere somos todos nós, né? Todos nós, quem aqui não passa ou não passou por uma aflição, por problemas, por dificuldades. Então, os aflitos de que fala o Evangelho somos todos nós. Mas Jesus também, ele vem nos dizer, nesse capítulo 6, de uma consolação que não é só uma consolação trazida para nós pela fé, mas é uma consolação também trazida pela razão. É uma consolação trazida pelo Espiritismo. Então, quando nós conhecemos o Espiritismo, nós sabemos como acontecem as coisas, começamos a raciocinar como nós viemos a este mundo,
de que maneira nós precisamos viver aqui, de que maneira nós iremos partir, não do fato material em si, mas para onde nós vamos, as razões das nossas dores, que podem ser razões que estão nessa vida ou numa vida anterior. Ou seja, o Espiritismo traz uma luz, um conhecimento muito grande para as nossas vidas. E é por isso que, nesse capítulo do Cristo Consolador, vem esse item dizendo para nós o quanto o Espiritismo nos consola, né? Mas será que nós, embora estudemos, embora vamos à casa espírita, apesar de estarmos refletindo, lendo os livros, será que já apreendemos todo esse conteúdo? Será que nós conseguimos, quando a dor ela chega em nossas vidas, será que nós conseguimos lembrar do alívio prometido por Jesus? Será que a gente consegue lembrar daquela passagem lá do Evangelho de Mateus dizendo que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve? É difícil porque quando a dificuldade ela pesa demais nos nossos ombros, quando a dor chega nas nossas vidas, a gente não lembra. Assim, claro que no primeiro momento a gente não lembra. Quando a gente está ali, como se diz, no olho do furacão, quando as coisas estão acontecendo, muitas vezes a gente deixa a angústia dominar, muitas vezes a gente deixa os pensamentos ruins fazerem ninho na nossa mente, né? Mas por que a gente não lembra? É porque nós temos uma tolerância, desse tamaninho para a dor. Nós temos uma tolerância pequena para caramba para a dor. Quer ver? Não sei se vocês, algum de vocês acontece isso, mas muitas vezes, quando a gente está com uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor de barriga, o que a gente faz logo? Primeira coisa, a gente corre para procurar um analgésico. Não é que isso seja errado, não, mas é só para demonstrar quão distantes nós estamos ainda dos ensinamentos do Cristo. Muitas vezes, aquela dor, né, que nós estamos sentindo, às vezes é uma tensão, às vezes aquilo ali, com um pouquinho de treino, de oração, de pensamento, a gente iria conseguir passar por aquilo. Mas a primeira coisa que a gente recorre, muitas vezes, não estou generalizando, mas muitos de nós, é a extinção da dor, porque a dor incomoda, e ela incomoda muito. Nós não toleramos bem a dor, né? Nós não lembramos, nesses momentos, que Jesus disse para nós que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, né? Que para brilhar a nossa luz, muitas vezes nós não lembramos de nada disso. Nós cultivamos aquele pensamento, nós deixamos que a dor ela aumente, às vezes, de tal maneira que muitas vezes vão parar até no hospital, né? Precisando recorrer à casa espírita, precisando recorrer, e isso tem que fazer mesmo, né? Quando a dor chega, a gente costuma dizer, lá na nossa casa espírita, que a gente precisa procurar mais o atendimento fraterno. Eu não sei se acontece aí no Joaquim Murtinho, mas lá no Leôncio de Albuquerque, os nossos companheiros têm vergonha de procurar o atendimento fraterno, achando que, eu não vou abrir o meu coração para um colega, para um amigo, para um trabalhador da casa, aí às vezes vai procurar uma outra casa. Então, a gente está sempre nessa campanha, né, do atendimento fraterno. Não, se você não está bem, inclusive, o atendimento fraterno se mantém nesse período de pandemia online, né? Então, se você não está bem, se você está angustiado, procura a casa, procura o atendimento, né? Às vezes vai ser uma fluidoterapia à distância, um magnetismo, uma prece, uma corrente que vai ser feita, que vai te melhorar, né? Bom, mas passando desse momento primeiro da dor, a gente entendendo
né? Por que que essa dor chega, identificando essa dor, sabendo que nós temos essa consolação prometida pelo Cristo e que nós não, como é que se fala? Nós não usufruímos como deveríamos. Vamos aqui lembrar, eu não sei se vocês já ouviram falar de um guru indiano que se chama Yogananda. Esse guru indiano, ele nasceu em 1893 e desencarnou em 1952. Nesse período, ele foi uma personalidade muito influente na questão espiritual, na Índia, e mais ainda, trazendo a filosofia indiana para o Ocidente. Ele foi para os Estados Unidos e ele levou toda a filosofia indiana, e ele falava muito sobre essa questão do autoconhecimento, do reconhecer a dor, né, de não se deixar martirizar pela culpa. Ele falava muito nos livros dele, há muitas passagens sobre isso. São livros muito legais, vale a pena. Depois, se vocês quiserem, eu coloco o link lá. Então, tem uma passagem do livro Onde Existe Luz, desse mestre, desse guru indiano, que ele diz o seguinte: os santos são pecadores que não desistiram. Um diamante terá menor valor só porque ele está coberto de lama. Deus vê a beleza imutável da tua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Então, meus irmãos, Deus, o nosso Pai, ele nos conhece. Ele sabe da beleza da nossa alma. Ele sabe que nos criou e ali ele colocou sua centelha divina. Então, o Pai nos conhece. Nós não somos os nossos erros. Nós somos muito mais do que isso. Então, partindo dessa mensagem do indiano, né, desse guru indiano, do Yogananda, se nós estamos aqui para falar de um Cristo que ele nos esclarece com as suas mensagens, né, e depois manda o Consolador prometido para nós, e ele nos consola, nós precisamos falar sobre compaixão. Falar de consolo e não falar de compaixão fica um estudo incompleto, na minha opinião. Nós precisamos falar de compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é muito mais do que você se penalizar por algo que acontece com o outro. Compaixão é você se colocar no lugar do outro, é você imaginar, tentar imaginar o que você sentiria se você estivesse no lugar do outro. É um sentimento de compreensão muito maior do que o sentimento de pena por si só, né? É saber, tentar imaginar como está difícil para o outro. E aí, falar de compaixão é falar sobre o Cristo, porque ninguém sentiu mais compaixão por nós do que ele. E aí, para falar da compaixão do Cristo, eu proponho refletirmos sobre algumas passagens de Jesus com seus apóstolos, especificamente Judas e Pedro, só para nós entendermos um pouquinho da compaixão do Cristo. E eu recorri ao livro Boa Nova. O Boa Nova é um livro que foi ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier. E aí nós vamos passear até o capítulo 24, no qual Humberto de Campos vai nos falar sobre Judas Iscariotes. E aí o autor espiritual, ele relata as angústias do discípulo quando ele ainda estava indeciso sobre entregar ou não entregar o seu mestre. E aí, na chegada de Jesus e seus discípulos a Jerusalém, naquele momento em que Jesus entra em Jerusalém e é ovacionado pelo povo, né? O momento em que Jesus é consagrado, é recebido. Ali,
naquele momento, acontece um diálogo entre Judas e Tiago, e esse diálogo é descrito no livro Boa Nova. Eu vou ler alguns trechos para vocês. É uma conversa em que Judas revela a sua dificuldade em entender a forma como o Messias pretendia edificar o seu reino. Judas estava muito confuso sobre as decisões do mestre. Então Judas diz a Tiago o seguinte: não achas, Tiago, que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Tiago responde: mas poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Então, meus irmãos, talvez Judas esperasse um Messias que não fosse tão pacífico, né? Como nós, já repararam? Quando a gente está vendo um filme, uma novela, às vezes a gente torce para que aquele mocinho, digamos assim, para que ele conquiste tudo, para que ele consiga tudo, e muitas vezes na base da violência, né? Judas estava um pouco indeciso com relação a essa postura pacífica do Cristo. E ele se refere a Jesus como sendo, assim, lento demais em suas atitudes. E na sequência do diálogo, ele revela esse pensamento. Ele diz o seguinte: não concordo com os princípios da inação e creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. Quer dizer, o Judas, ele acreditava que Jesus deveria fazer alianças políticas para vencer e para edificar o seu reino, né? E não só Judas. Todos os outros discípulos também tinham alguma dificuldade em compreender essa revolução proposta por Jesus, uma revolução pelo amor, né? Então, eles tinham essa dificuldade de compreender. E Judas achava que as propostas de Jesus eram belíssimas, mas, na sua opinião, não tinham ressonância prática. Judas achava que o mestre era muito humilde e generoso para vencer sozinho. Olha a pretensão de Judas. E conta-nos Humberto de Campos que, após uma madrugada de muitas angústias, Judas decide entregar Jesus em troca de autoridade e privilégios políticos, com o fim de organizar a vitória cristã. Outra pretensão muito grande de Cristo, né? de Judas, organizar a vitória cristã. Então, depois ele pensou, né, que caberia a Jesus a conversão dos seus protetores, né, daqueles políticos, e caberia a Judas organizar ali o seu reino. E assim o fez. Após beijar o mestre, identificando-o para os guardas, Jesus é preso. E quando a gente imagina, pelo menos, quando eu imagino essa cena do beijo de Jesus, e aí nós vamos voltar à questão do Cristo Consolador, porque quanta compreensão, quanta compaixão do mestre pelo seu discípulo. Porque Jesus recebe aquele beijo, ele sabia de tudo que ia acontecer, e mesmo assim, sabendo desse caráter ambicioso, frágil e avaro de Judas, ele não o abandonou, né? Jesus fica com ele não o abandona. E nós, muitas vezes, incorremos nos mesmos erros, meus irmãos. Nós estamos aqui avaliando e ouvindo a história de Judas, mas nós, muitas vezes, incorremos nos mesmos erros. Nós, às vezes, não temos paciência para esperar que as coisas se estabeleçam com calma, com amor, com o devido cuidado. A gente quer, tudo para ontem, né?
E não é bem assim. Embora Tiago tivesse alertado para a transitoriedade das coisas do mundo, Tiago fala para ele assim: Judas, Israel, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificar o seu reino sobre os corações e as almas. Mas Judas não entendeu, mesmo assim, Judas não entendeu que a proposta de Jesus não era do mundo material, e sim do mundo interior. Por isso a frase morredora do Cristo: meu reino não é desse mundo. E ele não entendeu isso, ele achava que Jesus ia reinar, né? Ia derrotar todos aqueles políticos, todos aqueles doutores da lei, e ia reinar, né? A intenção de Judas, ela era boa, a intenção não era prejudicar o mestre, ele não queria que Jesus passasse por todo aquele martírio, mas a sua mentalidade era apressada demais. E quando nós queremos acelerar as coisas à nossa maneira, quando nós temos dificuldade de esperar pelo melhor, é isso que acontece. E isso aconteceu com Judas e pode acontecer com qualquer um de nós, meus irmãos. Nós precisamos entender que a principal reforma não é a exterior. A principal reforma é a íntima. E o equívoco de Judas foi esse: pensar numa mudança externa e não numa mudança interna. Nós nos equivocamos muito, né? Às vezes, imbuídos no desejo do bem, de fazer o bem, nós agimos de forma precipitada no lar, no trabalho, na casa espírita. Quantas vezes nós chegamos num desses locais, né, num lugar de trabalho, seja ele qual for, com a pretensão de mudar tudo, com a pretensão de querer fazer coisas da noite para o dia, mudanças repentinas, e muitas vezes nós desconsideramos o companheiro que já está ali há muito tempo, que já conhece o trabalho, mas que às vezes está com dificuldade. Então, eu acho que essa mensagem de Judas vem mostrar para nós que nós somos limitados, que nós precisamos entender que primeiro reformaremos o nosso interior. Vamos primeiro pensar que as nossas virtudes são as principais, são os principais, as virtudes são os nossos principais alvos nessa encarnação, né? É aquilo que a gente deve burilar, é aquilo que a gente deve perseguir. Se a gente tem dificuldade, eu tenho muita dificuldade de perdoar, então eu vou me esforçar para, não vou conseguir perdoar da noite para o dia, mas eu vou já conseguir desculpar, depois eu vou conseguir não desejar mais o mal, né? Então, enfim, nós não podemos solucionar nada de forma drástica, porque não há paradigmas que se rompem da noite para o dia, meus irmãos, né? O que nós devemos correr atrás é daquilo que é bom para o nosso espírito como ser imortal, né? E as coisas materiais, a gente vai resolvendo tudo a seu tempo. Caiba Schutel, na obra O Espírito do Cristianismo, no capítulo 39, também fala sobre Judas, e ele fala uma coisa muito importante e é uma advertência para todos nós. Ele diz o seguinte: o pobre apóstolo desejava acompanhar a Jesus em sua peregrinação terrestre, mas há missões que decididamente não conseguimos levar a cabo. Em espírito, julgamo-nos dotados de todas as forças, mas quando encarnados, as dificuldades nos vencem, as tentações nos absorvem pela fraqueza a que nos sujeita a carne. Outra advertência para nós: quando nós estamos numa programação reencarnatória, nós muitas vezes nos julgamos, né, dotados já de força para conseguir realizar tudo aquilo que nós pretendemos realizar.
para nós conseguirmos, muitas vezes, espiar, muitas vezes passar por determinadas provas. E quando aqui estamos, muitas vezes não conseguimos realizar tudo. Por isso, nós precisamos ir com calma, né? Precisamos pensar mais na nossa vida interior do que na nossa vida material. Por isso que nós precisamos pedir muita força aos amigos espirituais para que nós consigamos cumprir o máximo que nós nos propomos a vir cumprir nessa encarnação. Então, retornamos à carne com tantas coisas que tentamos realizar e muitas vezes não conseguimos. Foi isso que aconteceu com Judas. Judas queria, sim, ajudar Jesus a implantar seu reino, mas ele tomou um caminho que não era o caminho que ele deveria tomar. E por isso, a recomendação de Santo Agostinho é atemporal. Qual é a recomendação de Santo Agostinho, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos? Conhece-te a ti mesmo, né? Ao final de todos os dias, examina as tuas ações, porque se ao final de cada dia nós pudermos examinar as nossas ações, se nós pudermos refletir sobre aquilo que erramos, sobre aquilo que acertamos, a nossa reforma íntima vai ser mais fácil, né? Então, com esse exercício de autoconhecimento, nós vamos poder reconhecer as nossas limitações e também as nossas capacidades. Aquilo que a gente ainda precisa conquistar e aquilo que nós já conquistamos, porque também nós já conquistamos coisas muito boas. Estamos aqui, não é? Poderíamos hoje estar deitados no sofá, vendo uma televisão, claro, poderíamos estar fazendo qualquer coisa, mas estamos aqui. Por quê? Porque nós queremos estudar, porque nós queremos refletir, porque nós queremos conhecer mais, né? E, continuando na história de Judas, eu vou a outro livro de Humberto de Campos, que se chama Crônicas do Além-Túmulo. Há um capítulo em que Humberto de Campos relata um diálogo com o próprio Judas no plano espiritual. Esse capítulo, meus irmãos, é muito bonito. Eu recomendo vocês a lerem, tá? É no livro Crônicas de Além-Túmulo. O capítulo se chama Judas Iscariotes, é um capítulo muito bonito. E Judas diz o seguinte para Humberto de Campos: eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política como a única arma com a qual poderia triunfar. Planejei uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. Entretanto, pois, entreguei o mestre a Caifás. Não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. Em todas as homenagens prestadas ao mestre, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Quanto ao divino mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele vem sendo criminosamente vendido no mundo por todos os preços e todos os padrões do ouro amoedado. Meus irmãos, infinita é a compaixão do Senhor, apesar de todos os nossos atos, de todos os nossos erros. Porque o que Judas diz é verdade. É verdade. Ele vem sendo há muitos séculos o mestre, as suas palavras vêm sendo deturpadas, o seu evangelho, né, vem sendo usado de forma muitas vezes criminosa, né? E nós precisamos estar atentos a isso, né? De que vale julgarmos o outro?
de que vale, né, como se fazia antigamente, né, na época que eu era criança, jovem, isso, ó, há muito tempo, se malhava o Judas. Não sei se vocês lembram disso, né? Tinha aquela história de malhar o Judas. E eu, de família católica, a minha mãe me dizia que Judas tinha sido o grande traidor do Cristo, que ele tinha levado Cristo à cruz, né? E aí, eu, criança, acreditava nisso tudo, até jovem, até quando fui frequentar, no caso, a doutrina espírita. Mas para a gente ver como a gente precisa desmistificar muitas crenças, né, nos jovens, nas crianças, né, porque a gente vai aprendendo as coisas de maneira muito, muito errada ainda, né? E vamos relembrar. Bom, falamos sobre Judas. Agora, nós vamos falar um pouquinho, sobre Pedro, porque Pedro também, a história de Pedro traz muitos ensinamentos para nós. E, para falar sobre Pedro, eu vou voltar no livro Boa Nova, no capítulo 26. Humberto de Campos fala sobre ele. Bom, eram os momentos finais, né, de Jesus na Terra. Ele estava reunido com os seus discípulos naquele famoso lava-pés, né, aquele momento belíssimo descrito no Evangelho em que o Senhor lava os pés dos seus seguidores. E o mestre, com isso, toma a atitude mais humilde diante deles, né, porque eles estavam ali discutindo sobre quem era o mais importante, quem teria um papel relevante no reino do Senhor, né? Quem é que teria mais destaque, quem ficaria ao lado do Cristo. Essa era a preocupação reinante naquele ambiente, né? E aí... peraí, gente, rapidinho. Eu me perdi aqui. 8.1. E Pedro, nesse momento em que Jesus quer lavar os pés dos seus discípulos, inclusive o dele, Pedro responde de uma maneira intempestiva para Jesus, dizendo assim: nunca me lavareis os pés. Naturalmente, Pedro era um dos mais velhos, né, do grupo. Ele achava que aquela atitude de Jesus se abaixar para lavar os pés dos discípulos não era uma atitude condizente com o mestre, né? Aquilo ali era uma injustiça. E aí Jesus, de forma muito humilde, diz a Pedro: Simão, não queira ser melhor que os teus irmãos de apostolado. E quando Jesus o adverte, ele está mostrando, né? Ele está mostrando para ele que, no fundo, não era um sentimento de humildade dele, era um sentimento de superioridade. Ele queria se destacar dos outros discípulos, né? Rejeitando que Jesus lavasse os pés dele. E aí Jesus chama atenção para que ele combata nele aquela postura orgulhosa, né? Também nós incorremos nesses mesmos erros, né? Muitas vezes uma pessoa, ela quer fazer um bem para nós. Muitas vezes uma pessoa quer ensinar algo importante, ela quer trazer, demonstrar um bem, e às vezes a gente está fechado para o que vem de novo, né? Às vezes o nosso coração está fechado, está orgulhoso, a gente não aceita. Às vezes é um favor que a pessoa quer fazer, às vezes, e a gente, não precisa, não. Então, aí a gente se coloca também numa postura de superioridade. Nós precisamos aprender também a aceitar ajuda. É importante, meus irmãos, aceitar ajuda. E por que eu quis trazer esse exemplo de Pedro? Porque nós vivemos um momento extremamente desafiador para todos nós. Perceberam?
Nós vivemos um momento de pandemia. Todos nós temos que nos isolar. E aquelas pessoas que muitas vezes não podem ir na rua? E aquelas pessoas que precisam de um veículo, de um carro para se transportar e não tem carro? E as pessoas que estão em situação de rua, que precisam do alimento, que precisam de um cobertor? E as pessoas que estão nas comunidades, que estão precisando de ajuda? Enfim, nós precisamos estender essa rede de ajuda de uma maneira talvez nunca vista por nós, pela nossa geração. Então, nós precisamos quebrar esse orgulho dentro de nós. Nós não podemos ser orgulhosos nesse momento, meus amigos. Não podemos, porque depois dessa onda do Covid, nós teremos aí um momento pós-Covid, né? Nós teremos um momento em que muitas pessoas vão estar procurando emprego, já estão. Nós teremos um momento de refazimento, nós teremos um momento de soerguimento. Então, nós não podemos ser orgulhosos nesse momento. Por isso eu trouxe esse exemplo de Pedro, tá? E aí, Jesus diz o seguinte para eles: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento: de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, Jesus tem a delicadeza, o cuidado de, antes de partir, dizer a eles que eles precisavam se amar, porque viria toda uma dificuldade, viria um momento dificílimo na vida de todos eles. E como é que eles iam vencer isso? Com amor. E como é que a gente vence as grandes batalhas? Com amor. É assim. E Pedro fala para ele assim: mas afinal, Senhor, para onde vais? Jesus responde: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. Somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Não posso seguir-vos, mestre. Acaso podereis duvidar da minha coragem? Não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. E Jesus diz: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado 3 vezes. Julgai-me, então, um espírito mau e endurecido, mestre? E Jesus responde: não, Pedro. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, meus irmãos, com essa passagem, Jesus nos demonstra que infinita misericórdia, que infinito amor tem por nós. Embora soubesse que ele seria traído, vilipendiado, negado, que os discípulos se dispersariam no momento do seu sofrimento, ele compreende, ele perdoa, ele ama, ele ampara. E é disso que nós estamos precisando nesse momento. É essa consolação que nós precisamos ter entre nós. Nós temos de Cristo e nós precisamos ter entre nós, que somos todos irmãos de uma grande família universal. Não estamos separados nem por cor, nem por raça, nem por crença, nem por nada disso. Isso não pode mais habitar nos nossos corações. Nós somos todos um só. Temos todos a mesma centelha divina. E é dessa consolação que nós estamos precisando nesse momento. E eu vou terminar o nosso estudo da noite de hoje
lendo um pequeno verso de Maria Dolores, que está no livro Coração Missionário, também de Chico Xavier. E Maria Dolores nos diz: bem-aventurados são todos os aflitos, que surgem por todos os lados. Legenda que o Senhor marcou muito mais nos espíritos culpados em seus sofrimentos infinitos. Remorso, remorso e remorso, na dor que ninguém traduz. Consideremos tudo isso e daremos tolerância e concórdia, para também recebermos a misericórdia na vivência sagrada com Jesus. Meus irmãos, muito obrigada por esse momento de estudo, obrigada por estar na companhia de corações tão queridos para mim. Eu tenho certeza absoluta que nessa instituição reside o amor, a paz, a concórdia e a caridade. E eu desejo, meus irmãos, que do meu coração, desejo que vocês recebam as minhas melhores vibrações, as melhores vibrações de gratidão e do amor que eu tenho por vocês.